Começou. Ouvi um barulhinho Então fantástico. vai, Luiz. Então tá bem, gente. Boa tarde a todas e todos. Eu devo lembrar a vocês que no dia 15, eu dei uma aula para vocês aí, 2, 3 aulas atrás, e basicamente o tema é esse que vocês estão vendo na tela, o debate sobre o poder preditivo do IPCC, aceleração do aquecimento e intensificação de seus impactos a partir do segundo decênio do século. E aí eu dei primeiro 60, 70 slides, alguma coisa do gênero, e cheguei a o plano da exposição era esse, fiz uma introdução, não é o contexto em que nasce o IPCC e tal, todas as grandes questões que envolveram a criação dele. Aí comecei a falar sobre as projeções de emissões de gás de efeito estufa e de aquecimento do IPCC, e mostro, agora só retomo assim, muito rapidamente para lembrar vocês, 3 ou 4 ou 5 slides, que eram os últimos slides da última aula. Então, para mostrar que há uma aceleração do aquecimento, aceleração essa que foi admitida, inclusive, pelo Zach Hausvater, que é o pesquisador principal do Berkeley Earth, onde ele escreve, isso aqui, ele fala, cada vez mais, there is an increase in evidence, há cada vez mais evidências de que o aquecimento global acelerou nos últimos 15 anos. Não faço essa afirmação de modo leviano, no passado duvidei dessa aceleração. A taxa de aquecimento global medida nas serras emersas e oceanos dos últimos 15 anos tem sido 40% superior à taxa desde a década de 1970. Então, eu mostrei isso aqui para vocês já estão bem, os que viram aquela aula haverão de se lembrar. Em suma, esse aqui, em 2018, foi que o IPCC tinha proposto um relatório especial dele sobre o aquecimento de 1,5 graus Celsius. A flecha pontilhada que vocês estão vendo aqui, vocês veem o meu cursor, não? Eu suponho. Essa flecha pontilhada aqui mostrava, então, a projeção que o IPCC fazia de um cruzamento do nível de aquecimento médio global de 1,5 graus Celsius por volta de 2040, com uma faixa de incerteza entre 2030 e 2052. Isso foi muito... Desde 16 já, o Chris Field, que era o co-diretor do IPCC naquela época, falava, já duvidava disso. A meta de 1,5 graus Celsius parece agora impossível, ou ao menos uma tarefa muito, muito difícil. Não devemos ter ilusões sobre a tarefa que temos pela frente. Isso era uma declaração que ele faz ao jornal inglês The Guardian, em 2016. Havia já pesquisas em 2017 que mostravam que, em função da oscilação interdecadal do Oceano Pacífico, que é uma oscilação cíclica que ele tem, caso essa oscilação se tornasse positiva, o aquecimento médio global de 1,5 graus Celsius seria cruzado em 2026, essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, ou se ela permanecesse negativa, então, em 2031. E aí, então, essas 3 grandes figuras, o Yang Shu, o Ferhat Hadram Ramanathan e o David Victor, escrevem um artigo sobre isso, publicam na Nature, em dezembro de 2018, 2 meses depois da publicação desse relatório especial do IPCC, chamando, então, Global Warming, aquecimento global, acontecerá mais rápido do que nós pensamos, ou seja, do que o IPCC pensa. E eles mostravam, então, isso, Global Warming, a linha preta, a linha preta que era a projeção do IPCC, está vendo que ele cruza 1,5 graus Celsius em 2040, e eles propunham, então, essa projeção, que era uma projeção de aceleração, enquanto que isso aqui era linear, essa aqui é uma aceleração, e essa aceleração mostrava que, então, que entre 2025 e 2030, basicamente 2030, haveria esse cruzamento do aquecimento médio global com uma margem de incerteza, entre 2025, mais ou menos, se vocês pegarem isso aqui, e 2035, mas vejam que mesmo a incerteza mais otimista desses 3 estava acima da projeção central do IPCC. Isso também era proposto pelo Climate Central, que é um grupo de pesquisadores centrados nos Estados Unidos, que mostravam, então, que nessa linha vermelha em que teoricamente estaríamos, que seria, então, essa linha da maior cenário de emissões, que é o famoso RCP 8,5, eu vou já falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês, o que é esse RCP 8,5,
Eles diziam que mantido, então, esse cenário, esse nível de máximas emissões, ou seja, onde não havia uma redução das emissões, nem uma redução da taxa de emissões de gás de efeito de estufa, né? Basicamente de CO2, não tanto da gás de efeito de estufa, mas do CO2 especificamente, haveria, então, um cruzamento dessa linha de 1,5 graus Celsius, vocês podem perceber, entre 2025 e 2030, como está escrito aqui, né? Em 2025, we cross, né? Nós cruzamos 1,5 graus Celsius. Se vocês prosseguirem por essa linha vermelha, vocês verão que mais ou menos aqui, ó, em 2 graus, estaria, portanto, nós cruzaríamos isso claramente antes de 2050, né? O Michael Mann foi mais contundente naquele momento, sempre em 2018, né? Ele vai dizer: estamos mais perto do limiar de 1,5 e 2 graus Celsius do que eles, IPCC, relatório especial de 2018, indicam o nosso carbon budget, ou seja, a quantidade de emissões de carbono que ainda nós podemos emitir para manter uma certa porcentagem, uma certa probabilidade de não cruzarmos um certo nível de aquecimento, que aqui no caso é 1,5 ou 2, disponível, é consideravelmente menor, né? Em outras palavras, eles pintam um cenário claramente róseo, ao ignorar literatura relevante. Em 2023 e 2024, então, nós cruzamos pela primeira vez. Segundo Copérnico, nós chegamos entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024, que é a segunda linha, né, do Copérnico, a 1,52 graus Celsius. Segundo Berkeley Earth, no período janeiro a dezembro de 2023, nós teríamos, então, chegado em 1,5 graus Celsius, ou seja, alguma coisa entre 1,48 e 1,6, né, porque é mais ou menos 0,06. Em dezembro, nós estávamos em 1,65, em fevereiro em 1,77 e agora em março em 1,68. Aí eu tinha parado aqui, né? Parado aqui, nós retomamos, então, o nosso percurso sobre o aquecimento dos oceanos. Então, os oceanos estão se aquecendo muito mais rapidamente do que previsto pelo IPCC, pelos modelos nos quais o IPCC se baseia, desde, sobretudo, o segundo decênio do século XXI. Então, o IPCC fala, né, isso no quinto relatório dele, de 2013, 2014, a virtual certeza de que o oceano superficial, acima de 700 metros, aqueceu-se de 1971 a 2010, não há dúvida nenhuma quanto a isso, e é provável que ele tenha se aquecido já desde os anos 1870 a 1971. Aí, vejam, há uma série de 2 ou 3 grandes trabalhos que foram publicados sucessivamente, isso aqui em 2019, por esse fulano chamado Li Jingsheng e colegas, entre eles o próprio Zach Hausvater, como vocês estão vendo aqui, e o Kevin Trenberg, que são grandes cientistas do clima nos Estados Unidos. Eles publicam na Science a seguinte questão, né? A questão é how fast, né? Quão rapidamente os oceanos estão se aquecendo. Então, basicamente, a afirmação central diz que o IPCC subestimou a aceleração do aquecimento oceânico, né? Então, primeiro, o ponto que está sendo aqui posto em relevo é o aquecimento foi maior no período de 1971 a 2010, lembra? 1971 a 2010 era aquilo que o IPCC falava no quinto relatório, né? O sexto relatório não havia aparecido ainda, estamos em 2019, né? O sexto relatório só vai acontecer em 2021, 2022. O aquecimento foi maior no período de 1971 a 2010 do que o reportado pelo quinto relatório de avaliação do IPCC. As estimativas do IPCC situavam esse aquecimento oceânico entre 0,24 e 0,36 watts por metro quadrado nesse período. As 3 estimativas mais recentes sugerem uma taxa de crescimento, olha só a diferença, entre 0,36 mais ou menos 0,05, 0,37 mais ou menos 0,04 e 0,39 no mesmo período, né? No mesmo período. Vejo que há uma diferença já muito substancial, né, em relação a isso, e eles prosseguem dizendo, todos os 4 estudos recentes, isso aqui, portanto, esse artigo é uma revisão, né? Todos os 4 estudos recentes mostram que a taxa de aquecimento oceânico para os 2.000 metros superficiais do oceano aceleraram nas décadas de 1991 de 0,55 para 0,68 watts por metro quadrado. Aí o André Aistorto publica em 2024, agora já levando em consideração as avaliações mais recentes, ele vai publicar o quê? Isso aqui é Nature, né?
Sobretudo após o El Niño de 2015 e 2016, parece emergir uma nova fase da aceleração do calor armazenado nos oceanos, né? Esse conceito de Ocean Heat Content, que é a energia térmica, né, que está armazenada nos oceanos em termos de extensão geográfica dos picos de calor oceânico anual e em termos de absorção de calor medidos em zetajoules. Na verdade, não em zetajoules, está errado, isso aqui é em 10 zetajoules, vocês vão ver. De fato, as maiores porcentagens da área de superfície oceânica, maiores que 5%, né, da área de superfície, que apresenta o máximo calor armazenado nos oceanos em cada ano no período de 61 a 2022, concentram-se todas nos anos 2015 e 2022. É claramente uma enorme aceleração do aquecimento, e vocês veem isso aqui nesse gráfico, né? Esse gráfico está mostrando isso aqui para vocês, tá? Porcentagens da superfície oceânica apresentando o máximo conteúdo anual de calor oceânico armazenado, grandes concentrações disso, as máximas, no período de 61 a 2022. Os valores são apresentados para os anos que excedem 5% dessa área. E vejam que os anos em que esses valores máximos excedem 5% dessa área são todos esses vermelhos aqui. Tá vendo? Ou seja, 2015, 2016, 2021, 2022, e 5,4, 5,9, 6,7, e um pico danado em 11,6% da área oceânica. Então, com a máxima, né, com Global Ocean Area Percent, né, com o máximo armazenamento de energia térmica nos oceanos. Em 2023, na Nature Communications, esse fulano, que parece que é um grande especialista, eu tenho lido ele aqui e ali, o Zi Li, fala o oceano absorve mais de 90% do calor antropogênico do sistema Terra, isso todo mundo sabe, né? Todo excedente de calor a mais do que a Terra dissipa, fica armazenado nos oceanos, mais de 90%. Moderando o aquecimento atmosférico global, né? Porque, evidentemente, o aquecimento atmosférico global fica da ordem de 4%, mais ou menos. No entanto, ainda não está claro como esta absorção de calor é distribuída pela bacia e pelas massas de água, pela bacia oceânica, né? Aqui analisamos observações históricas e recentes para mostrar que a absorção de calor dos oceanos acelerou dramaticamente desde a década de 90, quase duplicando durante 2010 e 2020 em relação a 1990 e 2000. Vocês percebem que cada vez que a gente vai se aproximando mais desses problemas, a gente vai percebendo que o segundo decênio do século XXI, 2010 e 2020, é o momento, a década, em que se caracteriza uma aceleração muito grande em relação a observações anteriores. E aqui vocês veem isso claramente, né? Então, o período 2010 e 2020 é esse maior aqui, né? Nós começamos, né, o Decadal Ocean Heat Uptake, né? Quanto que o oceano está absorvendo de calor, né? Se nós começarmos de zero aqui, a gente, então, conforme vai se indo para trás, vai diminuindo, né, esse conteúdo de calor armazenado, né? E nós estamos falando aqui em 10 elevado a 22 joules, né? 10 elevado a 21 joules equivale a um zetajoule, né? Que são 10 zetajoules. O 10 zetajoules significa um zetajoule é o dobro de toda a energia consumida pela humanidade durante um ano. É 0,5 zetajoules. A energia que todos nós consumimos, né? Todos os aviões, os carros, as termoelétricas, põe tudo no mesmo saco. O consumo energético antrópico é da ordem de 0,5 zetajoules, né? E aqui nós estamos falando de 13 zetajoules, não, 13 multiplicado por 10 zetajoules, né? Porque nós estamos falando de 10 elevado a 22, está vendo aqui? 10 elevado a 22 joules. E aí vocês podem perceber, mesmo sem ficar cabocando muito nesse gráfico, mostrando, né, olha só quanto que a quantidade de 2,7, 5,8, 6,7, 10, 13. Né? Basta a gente ter, né, intuitivamente, já dá para entender o tamanho da encrenca em relação a esse aumento, né, do calor armazenado no oceano no último período, na última década. E aí o Climate Reanalyzer, né, o OG, mostra isso para vocês, isso de uma maneira, né,
aqui nós estamos falando de temperaturas em graus Celsius, está vendo? Do oceano, em 18 de abril de 2024. Aí você percebe que toda essa região aqui do Pacífico, isso aqui é claramente, né, a indicação do El Niño, mas não é mais a questão do El Niño apenas, porque vocês percebem o quanto o aquecimento do Oceano Atlântico e, bom, aqui o Pacífico de novo, mas do Oceano Atlântico é igualmente poderoso quanto o aquecimento do Oceano Pacífico produzido pelo El Niño, né? Nós estamos falando aqui, olha só, tá vendo essas linhas aqui? Estamos falando de 30 graus Celsius, mais ou menos, né? O aquecimento oceânico está na ordem de 30 graus Celsius, então, as temperaturas oceânicas. E aqui eu mostro para vocês a anomalia em relação ao período de 1981, 2010. Desculpa, 1971 e 2000. Aqui é 1971 e 2000. Né? E aqui vocês veem, então, olha só, uma anomalia de 1 grau, entre 2 graus, conforme está mais escuro aqui, vocês vão vendo na escala. Aqui, por exemplo, nós estamos falando de entre 2 e 3 graus aqui, em relação ao período, não em relação ao período pré-industrial, em relação ao período de 1971 e 2000, em relação aos últimos 3 decênios apenas, né, do século XX. Então, vocês percebem uma anomalia muito grande, né? E aqui, no caso do Atlântico Norte, né? Então, volto a falar do Zach Hausvater, dizendo, isso aqui é o modelo do CEMIP6, né? O CEMIP6 é na geração 6, na última geração desses modelos climáticos, que mostram o quê? Mostram esse aquecimento do Atlântico Norte na linha azul escura aqui, tá vendo? Isso aqui são mais ou menos 2 intervalos de confiança, 2 sigmas, mais ou menos, né? 5,95 percentil, tá vendo? E aqui vocês veem que em julho de 2023 o negócio saltou para cima, para fora do segundo nível de incerteza, tá certo? Então, as anomalias de temperaturas médias mensais em 40 modelos climáticos, né, do CEMIP6, no cenário SSP 2,4.5, eu já vou falar para vocês sobre o que é isso, entre 1850 e 2100, médias e intervalos de confiança percentil 5,95, né? Período de referência 1991-2020, julho de 2023 está acima do previsto, né? Aqui a gente fala, então, aqui o que o Zach Hausvater fala? Ele que é extremamente prudente em relação a isso, né? Muito prudente. Esse é um trabalho que esse é um artigo que, inclusive, primeiro publicou no Berkeley Earth, depois republicou no New York Times. Aqui temos alguma evidência de que algo excepcional está acontecendo nas temperaturas superficiais do Atlântico Norte, com anomalias em julho fora do intervalo projetado pelos modelos do CEMIP6. Bem, e vocês veem isso, basta olhar essa linha vermelha, ver como que ele salta completamente para fora, né? Mais uma vez, né? Isso aqui é a superfície, temperatura superficial do oceano do Atlântico Norte, né? Esse é o trabalho que foi publicado na Bioscience e tal, né? O o relatório sobre o estado do clima 2023, né? Entrando em uncharted territory, né? Em território não mapeado, digamos assim. E aí vocês veem, então, essa enorme divergência, né, do aquecimento em 2023 em relação a todas as outras linhas aqui, que são as de 1991, em relação a 1991 e 2023. Né? Isso aqui é todos os anos anteriores. Né? Voltando ao Reanalyzer, né, a gente vê bem claramente isso. Né? Aqui, de forma geral, temperatura geral do oceano, né? Não do Atlântico Norte apenas, ou seja, do oceano entre o paralelo 60 graus sul e o paralelo 60 graus norte, em toda a circunferência, né, o 0,360, toda a circunferência do globo, né, do planeta. O que está veja, o que é o período aqui, é isso daqui, ó, essa linha aqui, que é a média, é o período, olha aqui, ó, é a média do período de 1982 e 2011, tá? Esses dois aqui são os 2 sigmas, os 2 intervalos de confiança para cima e para baixo, né? E agora vocês veem isso aqui, que é a cor de laranja, para mim na minha tela parece cor de laranja pelo menos, e vocês veem que é 2023, que salta brutalmente acima, né, dos piores casos, sobretudo a partir de março, abril, tá vendo? Ó, até março ele estava ainda entre os piores, digamos assim, acima. A partir de abril ele sai da moldura, né? Vamos dizer assim, ele sai da moldura e ele permanece, então, acima de 21 graus Celsius durante todo o mês de agosto, tá vendo? E meados ainda do mês de setembro.
acima de 21 graus Celsius, né? Quando você tinha as médias, eram alguma coisa da ordem de 20,3, 20, tá vendo aqui, ó, 20, no máximo chegamos a 20,3, mais ou menos, né? Ou seja, um aumento de quase 1 grau Celsius em relação à média do período de 1982 e 2011. Né? E quando nós chegamos em 2024, que é essa linha preta que vocês estão vendo aqui, nós estamos saltando ainda acima, né? Ou seja, desde fevereiro de 2024, a gente pulou acima de 21 graus Celsius, né? Pulou acima de 21 graus Celsius, ou seja, um aquecimento que é ainda maior do que 1 grau Celsius em relação a essa média de 1982 e 2011. É verdade que nós estamos no El Niño e tal, e há muita esperança de que essa linha preta aqui volte a se comportar de uma maneira menos assustadora a partir de agosto, mais ou menos, né? A gente vai ver isso, como é que isso vai se comportar entre hoje, né, e, digamos assim, agosto, setembro. Isso aqui tem que voltar para cá, tem que voltar para mais baixo, porque se ele não voltar, nós estamos claramente confirmando que os modelos não foram capazes de predizer a taxa de elevação, o ritmo, né, a velocidade da elevação do aquecimento oceânico. Agora, tudo isso aqui, tudo que a gente falou até agora, pode ser resumido em 4 frases. Tá? Em 4 frases. E essas frases são, olha, já não há chance de manter isso, foi dito pelo James Hansen e por 2 colegas dele, a Makiko Sato, e esse terceiro fulano, um Pushker Karecha, não sei como é que pronuncia, num blog, uma espécie de blog que ele tem na Universidade de Colômbia, né? Ele mensalmente produz esses relatórios. Em 2021 ele faz esse relatório, 23 de dezembro, tá vendo? 2021, e desde então ele vem repetindo isso de forma muito, cada vez mais enfática. Primeira frase, já não há chance de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. Não há chance, é zero chance. O teto de aquecimento global de 1,5 será ultrapassado nesta década de 2020. O aquecimento global de ao menos 2 graus Celsius já é inevitável no futuro da Terra. Esse nível de calor ocorrerá em meados do século, ou seja, até meados do século. By mid-century, eu traduzi errado aqui, até meados do século. O que eu quero dizer com isso, gente? Primeiro que isso aqui, às vezes, dá um resumo, dá um quadro muito claro daquilo que nós temos pela frente. Mas o que eu gostaria de enfatizar é que um elemento que me dá muita admiração, muita admiração pelo James Hansen, é que ele não tem medo de errar. As frases que ele propõe são frases com um nível de assertividade que você não encontra, em geral, na literatura científica. E ele, que é um dos cientistas mais eminentes sobre a questão do clima na história, desde o momento dos anos 80, quando ele começou a publicar. Eu acho que isso é um exemplo que eu acho que nós devemos sempre ter presente quando a gente trabalha uma análise do discurso da literatura científica. Né? Você muito, muito, muito raramente vai encontrar frases com esse nível de assertividade, e é isso que nós precisamos, é dessa assertividade. Ou seja, nós precisamos que os cientistas tenham menos medo de errar. Né? Porque se eles errarem para baixo, é muito pior do que se eles errarem para cima. Muito bem, retorno do overshoot, só com remoção de carbono. Né? Então, essa é a outra questão que eu acho que é muito importante a gente ter presente. Terceiro ponto, portanto. Vejam essas 2 linhas aqui que eu estou mostrando para vocês, que foram publicadas. Então, isso aqui é coisa do NOAA, né? Do NOAA. O NOAA é o National Oceanic and Atmospheric Administration. Está vendo? Está aqui embaixo. O NOAA, claro, é uma agência governamental dos Estados Unidos. Então, esse gráfico mostra o quê? O que está em azul aqui é o que vocês podem ler aqui, tá vendo? Olha, é as concentrações atmosféricas de CO2 medidas em partes por milhão. Você pega 1 milhão de moléculas da atmosfera, quantas partes desse 1 milhão de moléculas da atmosfera são moléculas de CO2? E o que vocês estão vendo na linha cinza são a quantidade de emissões de CO2 ano a ano, né? Ano a ano. Então, o que nós podemos falar aqui? Nós podemos dizer o seguinte, olha, vamos ler, né? Isso aqui que é simplíssimo, né? Em 1750, as concentrações atmosféricas de CO2 eram da ordem de 280 partes por milhão. Em 2022, elas chegaram a 420 partes por milhão. Elas variam um pouquinho ao longo do ano, tá? Mas isso aqui é uma tendência. Muito bem. E o que vocês percebem aqui? Que a partir de 1950, tá vendo?
em 1950, que vocês têm o joelho da curva, o famoso joelho da curva, e vocês passam de um nível de aumento das emissões para outro nível de aumento das emissões muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Ora, o que é interessante a gente ver aqui é quanto essas concentrações, de repente, o que acontece a partir de 1970, 1980 aqui, tá vendo? O cara tem um joelhinho da curva aqui também na linha azul, tá vendo? É que os próprios sistemas naturais não conseguem mais absorver no mesmo ritmo que eles vinham absorvendo. Porque percebem, uma coisa que é importante perceber, a partir daqui, ó, vocês têm um enorme aumento das emissões, tá certo? Mas as concentrações não aumentam na mesma velocidade. E por que elas não aumentam? Porque os sistemas naturais são ainda capazes de absorver essas emissões. E, portanto, as concentrações atmosféricas, sistemas naturais, quero dizer, os oceanos, as florestas, os solos, etc., elas são capazes de absorver. Então, você aumenta muitas emissões, mas aumenta só um pouquinho as concentrações. A partir de mais ou menos 1970, 1980, o que está acontecendo? Esses modelos, esses sistemas naturais, que são capazes de capturar naturalmente as emissões de CO2, começam a perder essa capacidade de se manter acima, digamos assim, né, das emissões. E aí eles entram numa linha praticamente idêntica, né? Idêntica. Então, as emissões de CO2 aumentaram de 5 gigatoneladas, bilhões de toneladas ao ano, em meados do século XX, para mais de 35 gigatoneladas ao ano em 2022, falando apenas das emissões de CO2, e estou falando apenas das emissões de CO2 vinculadas, associadas à produção de energia. Se você pegar o CO2 associado à produção de cimento, por exemplo, ou se você pegar as emissões de outros gases de efeito estufa que não o CO2, nós estamos falando de 59 bilhões de toneladas em 2019. Tá? Aqui estamos falando, portanto, só das emissões de CO2, dióxido de carbono, associadas à produção de energia elétrica. Beleza. Então, quanto mais... Isso é o texto, né? Estou traduzindo o textinho esse aqui da Rebecca Lindsay, né? Quanto mais ultrapassamos o que os processos naturais podem remover, mais rapidamente aumenta a concentração atmosférica de CO2. A taxa de aumento dos últimos 60 anos, portanto, de 1960 para cá, é aproximadamente 100 vezes mais rápida do que os ocorridos ao final da última era glacial, há 11.000 a 17 mil anos atrás. Aqui é o momento em que nós começamos a sair, 17 mil anos atrás, nós começamos a sair da última era glacial em 11 mil anos atrás. Nós tínhamos começado então o Holoceno. Então, beleza. O que vai nos dizer? Vamos voltar então ao nosso querido gráfico do IPCC, né? E agora eu não quero mais enfatizar simplesmente quando é que nós vamos cruzar o CO2, mas eu quero mostrar para vocês essa linha aqui, ó. Essa linha aqui e essa linha aqui. O que quer dizer essas linhas aqui, ó? Quer dizer que, ó, todos os cenários de retorno isso aqui é o overshoot, é a ultrapassagem, né? Supõe emissões negativas após 2050. Aqui que tem tem uma manha aqui que eu acho que o IPCC aqui comete eu não falaria uma palavra feia do tipo desonestidade, mas ele não enfatiza o suficiente a questão da necessidade pelo menos não enfatiza até o último relatório. O último relatório ele enfatiza a necessidade de você ter emissões negativas, ou seja, você ter um sistema tecnológico capaz de remover o CO2 da atmosfera. Com essa remoção, então, nós voltaríamos para uma temperatura, está vendo? 1,5 graus Celsius, que chegaria em 2100 a uma temperatura de 1,6, mais ou menos, coisinha pouco, está vendo? A gente chegava em 1,7, 7,5, por aí, voltaria. No caso de um cenário de maiores emissões, também haveria um overshoot aqui maior, com um período maior para voltar a cair a temperatura de novo, mas mesmo quando caísse, ela cairia ainda 1,75, mais ou menos, está vendo? Aqui está bem entre 1,5 e 75. E se nós ficarmos, então, no No Reduction of Net Non-CO2 Radiative Force, né? Se você não tiver se você não extrair, né, não extrair o CO2 da atmosfera, então não haveria então retorno do overshoot, né? Então, o que eles dizem, tá? Agora, no último relatório, tá? O relatório 6, tá vendo? Assessment Report 6. O
que é o grupo de trabalho 3, né, de 2022. Na melhor das hipóteses, acho que é aqui que eu vou dizer para você, não, daqui a pouco eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Mas entende que isso aqui é um cenário o mais otimista possível imaginário, tá? É o SSP1 com 1,9 watts por metro quadrado. O overshoot de 1,5, a ultrapassagem acima de um aquecimento de 1,5, ocorreria by no more than 0,1, tá certo? Não mais do que 0,1 graus Celsius, ou seja, a gente passaria para 1,6, com retorno a 1,4 em 2100. Melhor dos mundos, mundo maravilhoso. Nós temos que rezar todos os dias para que esse mundo exista. No pior cenário, que é o SSP5 com 8,5 RCP, concentrações watts por metro quadrado no final do século, no topo da atmosfera, nós teríamos, então, estaríamos rumando para um aquecimento de 4,4 graus Celsius até 2100. Tá vendo? Isso aqui é o melhor cenário possível, esse aqui é o pior cenário possível. Vamos dizer o seguinte, de uma maneira um pouco mais brutal, vai? Esse cenário aqui é ficção científica, ou literatura infanto-juvenil. Isso não existe, tá? É literatura infanto-juvenil. Isso aqui é para enganar trouxa. O SSP 8.5 é uma grande questão. Nós estamos nele ou não estamos? Então, esse é um debate sério que nós temos que travar em nível final, porque hoje em dia muita gente está dizendo que nós não estamos nesse cenário, estamos num cenário melhor do que esse. Há uma discussão em aberto aqui. Isso aqui mostra de uma maneira bem didática a nossa questão, né? Em 2018, falava o Climate Central, né? Não, perdão, isso aqui é o IPCC mesmo, né? Em 2018, fala, mesmo com drásticas reduções das emissões, atingir a meta de 1,5 significa exceder brevemente, overshoot, o limiar de 1,5 graus Celsius antes de retornar a esse nível no longo termo, e isso requer remoção do CO2 da atmosfera. Beleza. Então, essa aqui mostra para vocês claramente, tá certo? As emissões estão indo aqui, ó, né? Aqui o pico das emissões, né? Não importa a data, né? Importa entender o mecanismo. Né? Aí elas caem completamente, e como elas caem completamente, há uma rápida descarbonização da atmosfera, e nós chegamos a um certo momento em que nós passamos, no futuro, para emissões negativas. Com essas emissões negativas, ou seja, nós estamos retirando mais CO2 do que pondo CO2 na atmosfera, portanto negativo, aí haveria essa consequência que a temperatura, o overshoot da temperatura, né, o excesso da temperatura começaria a cair e voltaria, então, para uma estabilização no nível de 1,6, 1,5, 1,4, como vocês quiserem. O que vai dizer o IPCC em 2023, tá? O Synthesis Report. Esse Synthesis Report, esse relatório síntese em 2023, é um relatório de tudo aquilo que ele falou desde 2018, ou mesmo desde 2013 e 2014, não tenho certeza. Em todo caso, é uma síntese dos últimos relatórios. O que ele vai dizer? As trajetórias para alcançar emissões líquidas zero de CO2. Líquidas, ou seja, zero. O que significa? Significa que o CO2 que nós emitimos é totalmente capturado pelos sistemas naturais, tá? Ou seja, pela fotossíntese, pelos oceanos, pelos solos, etc. As trajetórias para alcançar emissões líquidas zero de CO2 e de gases de efeito estufa incluem a transição de combustíveis fósseis sem captura e armazenamento de carbono, o famoso Carbon Capture and Storage, né? Captura e armazenamento de carbono, para fontes de energia com muito baixo ou zero carbono, com energias renováveis ou combustíveis fósseis com CCS, ou seja, com captura e armazenamento de carbono. Né? Iniciativas no âmbito da demanda, além disso, e melhor eficiência, além disso, reduzindo também as emissões de gases de efeito estufa, outros gases de efeito estufa que não o CO2, e aqui entra, então, o nosso criminoso, e a remoção de dióxido de carbono, né? O Carbon Dioxide Removal, né? A remoção de dióxido de carbono. Aqui estão falando muito claramente, olha só, aqui ninguém pode reclamar do IPCC aqui, mas ele não falava isso antes, dessa maneira, com essa clareza. Ele falava em unabated emissions, né? Embora atingir emissões líquidas zero de CO2 ou zero emissões líquidas de gás de efeito estufa exija reduções profundas e rápidas nas emissões brutas, a implantação de remoções de CO2, CDR, Carbon Dioxide Removal, para contrabalançar as emissões residuais difíceis de reduzir, por exemplo, emissões da agricultura, aviação, transporte marítimo e processos industriais, basicamente produção de cimento,
É inevitável. It is unavoidable. Tá? Alta confiabilidade. Quem não quer entender isso, não pode pôr mais a culpa no IPCC, mas pode pôr até o último relatório dele. Tá? 2022 ele já fala isso de forma clara, mas anteriormente não fala. Bom, por que é tarde demais para conter o aquecimento dos graus Celsius? Vamos voltar àquela questão, né, aquela questão do James Hansen que eu falei para vocês. Esse trabalho é um trabalho que foi publicado em 2017. É um trabalho, eu acho, um dos trabalhos mais importantes que foram publicados nessa área. Chama-se 3 anos para salvaguardar o nosso clima. Tá? Ele foi publicado pela Christiane Figueres, que é a grande artífice do Acordo de Paris, pelo Sheldon Huber, que é o patriarca desses estudos na Alemanha e na Europa, de forma geral, Gay Whiteman, Hockström, que também participa, é uma espécie de discípulo do Sheldon Huber, Anthony Hubley, eu não sei quem é, e o Helmsdorf também. O Hockström hoje é o diretor do Potsdam Institute for Climate Impact Research, do qual o Sheldon Huber era o diretor anteriormente. Ele já é mais velho, está se aposentando. Todo esse artigo está dito aqui, ó. Tá dito nesse gráfico. Esse gráfico, a meu ver, é fantástico. Mostra tudo que nós precisamos entender. É o carbon crunch, né? Como é que nós temos que diminuir as nossas emissões, tá? Até chegar em emissões líquidas zero. O que ele vai falar, então? Ele vai dizer que tem 3 cenários, tá vendo? Ó, tem esse cenário aqui, tem 4 cenários, tá? Mas esse cenário aqui é mais hipotético. Tem 3 cenários. O cenário em que a gente chega no pico das emissões de carbono, de dióxido de carbono, de CO2, e começa a cair. Se a gente tivesse feito isso em 2016, nós tínhamos uma chance, nós tínhamos um período maior de tempo para chegar às emissões líquidas zero. Está vendo? Só em 2040. Nós podíamos chegar em 2045. Nós não fizemos isso. Em 2020, a mesma coisa. Se a gente tivesse chegado em 2020 ao pico das emissões e começasse a cair, nós teríamos não até 2045, mas até 2040 para chegar em emissões líquidas zero. Nós não fizemos isso. Em 2025, a gente também não vai fazer isso, mas isso ainda é futuro. Tá? E aí nós teríamos apenas o quê? 10 anos. Tá? 10 anos para diminuir, de maneira a que nós tivéssemos uma chance, tá? To emit before the planet warms. Então, vamos ler isso aqui, tá? Existe um orçamento médio de cerca de 600 gigatoneladas, 600 bilhões de toneladas de dióxido de CO2 deixados ainda, é o nosso budget, né? Deixados ainda para ser emitido, que nós podemos ainda emitir, antes que o planeta aqueça perigosamente em mais de alguma coisa entre 1,5 e 2 graus Celsius. Se a gente entender que o nosso budget não é 600 gigatoneladas, mas é 800 gigatoneladas, vamos ser um pouquinho mais otimistas, a gente ainda ganharia mais 10 anos. Que, no fundo, isso aqui que o IPCC acabou propondo. Só que o budget nosso não é 800. O budget dado é bem menos que 600 agora. Então, espichando esse orçamento para 800 gigatoneladas, isso compraria para nós, né? Isso nos daria ainda mais 10 anos, mas com um risco maior de exceder a temperatura limite. Né? Então, é isso aqui que nós temos aqui, tá vendo? 2016, 2050, 2020, 2040, 2016, 2045, né? Está errado aqui, devia ter dito 45. 2020, 2040, 2025, 2035. Né? Isso aqui é o que nós temos diante de nós hoje. Estamos em 2024. Essas são as 5 figuras que eu queria dizer para vocês. Né? Então, Christiane Figueres era secretária executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e do Acordo de Paris. Essa figura fantástica, uma figura que foi realmente capaz de navegar, de pilotar, né, o Acordo de Paris com grande eficiência, grande sabedoria. O Sheldon Huber, primeiro cara que trabalhou, o cara que criou um pouco, foi o primeiro diretor, pelo menos não sei se foi ele que criou, mas foi o primeiro diretor do Potsdam Institute for Climate Impact Research. O Stefan Rahmstorf, que é o co-coordenador do 4º relatório do IPCC, o Rockström, que é o diretor, naquela época ele era o diretor do Oklahoma Resilience Center, agora ele é o diretor do Potsdam Institute for Climate Impact Research. E Anthony Hubley, o diretor do Carbon Tracker Initiative.
que significa, gente, nós diminuirmos... Aqui eu não pôr isso, mas não importa. O que significa a gente chegar na situação em que nós precisamos chegar? Significa que nós teríamos que diminuir as emissões aos níveis de 1977. Tá? Bom, esse trabalho aqui da Nature é um trabalho interessante porque mostra o que significa isso em termos de emissões per capita, né? Porque nós aumentamos a população. Então, em 1977, quando a população atingiu 4,23 bilhões de pessoas, as emissões per capita eram de 1,19 toneladas de carbono per capita. Eu escrevi 2 vezes per capita. Em 2017, elas cresceram para 1,34 toneladas de carbono per capita, com uma população de 7,5, hoje nós estamos em 8 pedradinhas. Portanto, decrescer para 1977 significa retornar a emissões per capita de 1955. Eu nasci em 52, tá? Mais ou menos quando eu tinha 3 aninhos. Nós temos que ter as emissões per capita de quando eu tinha 3 anos de idade. Só rindo. E aí nós temos que diminuir. A partir de 2050 e 65, nós temos que ter emissões negativas. Carbon dioxide removal, né? Para que nós tenhamos, nós entremos numa trajetória que nos permite manter uma chance de 50% de um cenário, ou de uma trajetória de 1,5 graus Celsius, nós temos que chegar em zero emissões em 2050 e cair, tudo isso aqui é emissões negativas, abaixo de zero, tá vendo? Temos que chegar em mais ou menos 15 bilhões de toneladas de remoção. Para a gente fazer, para a gente manter em 2 graus Celsius, probabilidade, né, likely 2 degrees Celsius pathway, a trajetória provável de 2 graus Celsius, nós temos que, aqui, 1,5, nós temos que chegar em 2032 a cair 50% das emissões em relação ao período de 2010. Para manter esse 2 graus Celsius provável, em 2038 e não em 2032, a gente teria que chegar em 50%. Beleza. E aí a gente teria que, a partir de 2060, mais ou menos, 65, nós teríamos que cair abaixo de zero. Né? Bom... Vamos pegar o Phil Williamson, é um trabalho de 2016, tá? Porque essa questão começa a surgir muito fortemente em 2015. Limitar o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius, com alguma confiança, exigiria a remoção de cerca de 600 gigatoneladas, 600 bilhões de toneladas de CO2 ao longo deste século, estimativa central do que é necessário. Esse é um primeiro approach, né? Porque começaram a falar, bom, tem que diminuir, tem que fazer quanto que a gente tem que, né? Então, esse trabalho de 2016 mostrava que a estimativa central seria 600 gigatoneladas de CO2. Em 2018, esse trabalho desse Dominique Lenzi e colegas falou o quê? É francês. O relatório do IPCC confirmará um segredo aberto, né? An open secret, né? Um segredo aberto, um segredo de polichinelo, como se diz. Né? Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Permanecer abaixo de 2 graus Celsius requererá a extração de bilhões de toneladas de CO2 nesse século. E quanto é a estimativa dele? 12 gigatoneladas por ano. E aqui você mostra muito claramente isso. As emissões negativas mais... isso aqui são as nossas emissões, tá vendo? Está em vermelho aqui, fossil fuels e land use change, tá? Esse land use change a gente pode discutir em uma vida, e nisso aí não vou entrar em agora. O land use change, a mudança do uso do solo, ele colocaria, portanto, a extração de madeira, agronegócio de forma geral, é muito mais do que isso, gente. Mas isso aqui eles falam que é muito incerto, vamos aceitar o que eles estão dizendo. E aqui nós teríamos, então, juntando os dois, alguma coisa da ordem também de 40 gigatoneladas, mais ou menos, em 2015. Se me engano, não fala 2015. Eu acho que ele para em 2015. E isso aqui, o que é? O que nós temos que remover. É o sinks, é o CO2 sinks. Os sistemas naturais, tá? O land, atmosphere and ocean, tá? Muito bem. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esses sistemas naturais removem 11 gigatoneladas por ano. Tá? Isso é o average land carbon uptake nos últimos 15 anos. Tá? Na média dos últimos 15 anos, os sistemas naturais eles removem, então, 11 gigatoneladas por ano em média. O que seria necessário que nós retirássemos tecnologicamente
12 gigatoneladas, ou seja, mais do que todos os sistemas naturais são capazes de remover por ano. Tá? Então, as emissões negativas requeridas até 2100, em muitos cenários, para manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius. Né? Então, as emissões negativas são maiores do que a absorção do CO2 por todos os sistemas naturais. O que vai dizer o IPCC em 2019? Nessa famoso relatório especial de 2019, um relatório assim, importante que ele faz. Ele fala: a resposta dos sistemas naturais às mudanças ambientais induzidas pelo homem causou um sumidouro líquido de 11,2 gigatoneladas por ano. Está aqui, ó. Aqui está falando em 11, ele está falando aqui em 11,2. É concórdia total. Durante 2007 e 2016, equivalente a 29% do total das emissões de CO2, média confiabilidade. Tá bom? Então, esse trabalho aqui está baseado no IPCC ou estão baseados nas mesmas fontes, nas mesmas mensurações. O que significa isso? Significa que em 2018 significaria ser capaz de retirar da atmosfera mais CO2 do que todas as emissões da China. Tá vendo? As emissões da China em 2018 eram 10,3 bilhões de toneladas de CO2. Hoje é mais ainda. Né? Mas naquela época, não estamos discutindo naquela época, lá 2018, 2019, né? Significaria mais... É como se nós tivéssemos uma China negativa, digamos assim. Quer dizer, não existe tecnologia, mas nem por sonho existe uma tecnologia capaz de você retirar 12 bilhões de toneladas de CO2 por ano ao longo do século. É como se nós... era simples, né? Era só fazer a China desaparecer, por exemplo, mas é difícil fazer a China desaparecer. E aí, então, na Nature, no editorial da Nature de 21 de fevereiro de 2018, fala claramente aquilo que tem que ser dito, tá certo? Magical thinking, né? Porque as emissões negativas atuais, as estratégias de emissões negativas atuais permanecem magical thinking, né? Pensamento mágico. E, de fato, eles são pensamento mágico. Não tem hipótese de que a gente consiga fazer isso no estado atual da tecnologia, nem do ponto de vista tecnológico, nem do ponto de vista do custo disso. O custo ainda seriam muitos e muitos e muitos trilhões de dólares se nós tivéssemos essa tecnologia, para montar essa tecnologia. Bom, voltemos ao nosso James Hansen, agora 2023. Ele vai dizer: é desnecessário esperar 20 anos para entender que 1,5 graus Celsius é irreversível, porque o IPCC tem dito que não, calma, gente, nós ultrapassamos agora em 2023 1,5, mas é preciso esperar 20 anos para que a gente possa ter certeza de que nós ultrapassamos irreversivelmente 1,5, dada a variabilidade natural do sistema climático, etc, etc. O que o Hansen responde a isso é muito claro. Não há necessidade de ruminar durante 20 anos sobre se o nível de 1,5 graus Celsius foi alcançado, como propõe o IPCC. Pelo contrário, o enorme desequilíbrio energético da Terra assegura que a temperatura global aumentará ainda mais no futuro próximo. Isso aqui é exatamente, então, o gráfico que nos mostra o desequilíbrio energético da Terra, medido pelo satélite Ceres, lá no topo da atmosfera. O que ele mostra isso, gente? Ele mostra que a Terra ela está ganhando energia na ordem de 1,4 watts por metro quadrado no topo da atmosfera. Imagine que no topo da atmosfera peguem 1 metro quadrado ali. Naquele metro quadrado está havendo um desequilíbrio energético, ou seja, está havendo mais energia incidente do que energia dissipada pelo sistema Terra, da ordem de 1,4 watts por metro quadrado. É como se tivesse assim, uma lâmpada bolinha de 1 watt, né? Põe mais 40%, além desse poder de uma lâmpada bolinha, em cada metro quadrado dos 530 trilhões de metros quadrados da superfície da Terra. Tá certo? E o aumento é óbvio, né? O que é o zero aqui? É em relação à média dos 120 meses, ou seja, de 2000 a 2010. Está vendo? Isso aqui é o zero. Entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, nós já estávamos com um desequilíbrio energético da Terra, mais energia incidindo no planeta do que dissipando do planeta, na ordem de quase 1 watt por metro quadrado. E agora nós já estamos em 1,40 graus de janeiro de 2023 a outubro de janeiro de 2020 a outubro
de 2023, tá vendo? Isso aqui é o trabalho que ele publica, então, o trabalho mais importante. Esse é o trabalho que, se alguém quiser se atualizar sobre a questão, é um trabalho longo, de 60 páginas, difícil, quebra-cabeça, mas é o trabalho para se trabalhar, chama-se Global Warming and the Pipeline, né, o aquecimento global vindo pelo cano, né, ou seja, já é inevitável, já chegando pelo correio, como vocês quiserem. Esse aqui é a figura 21, então, desse trabalho. Bom, retorno do overshoot só com remoção de carbono e 2 graus Celsius é mais eminente do que projetado pelo IPCC. Veja o que o IPCC diz, tá? O IPCC não está tão errado aqui em relação àquilo que o James Hansen está falando, dependendo do quê? Dependendo do cenário. Esse cenário aqui é o cenário que eles acham que nós estamos. Tomara que eles tenham razão. Esse cenário aqui é pior do que aquele que nós estamos, esse cenário aqui é aquele que seria ainda pior. Beleza. Então, o que ele vai falar? Que nós vamos que o ano no qual 2 graus Celsius, o aquecimento médio global, terrestre, marítimo combinado em relação ao período pré-industrial é excedido, segundo os modelos do CMIP 6, os modelos atuais, o sexto e a sexta geração desses modelos, a última geração, diz que o quê? Que nós podemos chegar em ultrapassar 2 graus Celsius entre 2038 e 2072. Tá certo? Se nós tivermos em cenários piores, nós 370, 2035, 2058 e, no pior cenário, 2034, 2052. Vejam que não é... O James Hansen está aqui, tá vendo? E eles estão aqui. A diferença é grande, mas não é uma diferença abissal. Vamos chegar, finalmente, o que é esse famoso SSP aqui, né? E o que é esse RCP? Então, isso aqui é um texto do próprio IPCC, tá? Então, só traduzindo ele para vocês. Então, isso aqui portanto, um cenário. E esse cenário, o que é? É a associação de duas coisas. Uma questão, vamos dizer assim, sociológica. Como é que é o comportamento das sociedades? Que eles chamam de trajetória socioeconômica compartilhada, né? O que é uma palavra boba, porque se é socioeconômico já é compartilhado, mas não tem importância, é a média, tá? É a trajetória. Como é que as sociedades vão se comportar? Elas vão diminuir, vão aumentar as emissões de CO2, vão fazer transição energética, não vão melhorar o negócio, não vão, assim por diante, tá? Então, isso é aquilo que é o comportamento das sociedades, que em inglês chama-se Shared Socioeconomic, eu escrevi errado aqui, Pathway, ou SSP, tá vendo? E ele pode ser, então, de 1,9, vai até 7, vai até 5. Tá? Pode ser de diversos tipos, tá? Que descreve as tendências socioeconômicas subjacentes a cada cenário. E o Y aqui, que é o RCP, tá vendo? O RCP aqui, ó, RCP 45, RCP 3, 7, desculpe, 7 ou 85, refere-se a um nível aproximado de forçamento radiativo no topo da atmosfera. Em quantos watts por metro quadrado vão estar lá em cima? Ou seja, na pior hipótese, em 2100, a Terra vai estar recebendo 8,5 watts por metro quadrado. Lembra que nós estávamos em 1,4 agora, além do que está sendo dissipado? Isso aqui é o watts por metro quadrado líquido, ou seja, nós chegaremos no final do século não mais em 1,4, mas em 8,5 watts por metro quadrado. Ou, na melhor das hipóteses, em 1,9. Ou seja, menos do que nós estamos fazendo hoje, né? Então, isso aqui é para vocês entenderem, então, qual é a situação de como, vamos dizer assim, os modelos nos quais o IPCC se baseia estão prevendo, né, o momento ou a faixa de anos em que nós vamos ultrapassar. Se for SSP 2, 4,5, é assim, se for aqui é pior, se for aqui ainda é pior. Tá bem claro, né? Esse aqui é o ano em que vai se exceder 2,4, né? O crescimento de 2 graus Celsius. Muito bem. Realidade, né? O que está acontecendo hoje, o que aconteceu este ano de 2023 e está acontecendo até agora. Entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, o aquecimento médio global já superou 2 graus Celsius na média diária 6 vezes. Nos dias 17 e 18 de novembro e nos dias 8 a 11, 4 dias do mês de fevereiro. Sendo que, então, nós estávamos em fevereiro em 1,77 e em março em 68. Então, aqui vocês percebem que nós estamos em 1,5 graus Celsius, a temperatura, isso aqui é dia a dia, tá? Isso aqui é dia a dia.
E aqui nós chegamos em 2 graus Celsius. Aqui então vocês têm 17, 18 de novembro, e aqui vocês têm dia 8 a 11 de fevereiro. O que importa, gente, não é tanto isso, quantos dias a gente já ultrapassou 2 graus Celsius, porque, evidentemente, são dias apenas, são picos de calor, etc. O que importa é entender essa faixa em que nós estamos entre 1,5 e 2 graus Celsius. Ou seja, que a partir de mais ou menos setembro do ano passado, a gente praticamente não saiu mais dessa faixa, né? Nós estamos, então, claramente, desde então até, que no caso é até fevereiro de 2024, fevereiro de 2024, não, março de 2024, perdão, março, final de fevereiro, começo de março, nós estamos entre 1,5 e 2 graus Celsius, né? Mais uma vez, lembrar que nós estamos no El Niño, que o El Niño pode ser depois uma fase em que o aquecimento vai diminuir um pouco, assim por diante. Mas 2 graus Celsius já era previsto pelo Michael Mann em 2014, nesse trabalho aqui que ele publica no Scientific American, que é uma revista que não é revisada por pares, mas é uma revista idônea, uma revista séria, em suma. O Michael Mann é um grande cientista lá da Universidade de Pensilvânia. O que ele fala? Para não se ultrapassar o limiar de mais 2 graus Celsius, os níveis de CO2 devem se manter abaixo de 405 partes por milhão. E em 2023 nós estamos já em 420 partes por milhão, portanto, claramente as nossas concentrações de CO2 nos levam, inevitavelmente, a um aquecimento de 2 graus Celsius, que para ele é até 2036. Tá? Isso era previsto em 2014. Então, ou seja, nós estávamos, está vendo aqui 2038, 2035, nós estamos entre um e outro. Está vendo? Entre um e outro. Beleza. A mesma coisa aqui, já mostrei para vocês, e aqui nós chegamos em 2 graus Celsius, está vendo? Eu que escrevi essa linha aqui para mostrar para vocês que 2 graus Celsius nós chegaríamos exatamente por aqui, mais ou menos 2040, mais ou menos a gente chegaria em 2 graus Celsius. 2017, um trabalho, né? Estou mostrando em relação ao IPCC, né? Bom, a Nature, o Patrick Brown, Ken Caldeira é um grande cientista lá da Califórnia. Em 2017, o que ele fala? Mais 2 graus entre 2035 e 2040. Está batendo, né? Modelos informados por observações projetam mais aquecimento do que os modelos mais simples, os raw models, né? Então, olha só, isso aqui são os modelos informados por observações, ou seja, modelos estatísticos que pegam quanto aconteceu no passado e vão projetar no futuro. Enquanto que os modelos raw models é mais as leis da física, vamos dizer assim, né? E sem compará-los, né, com as observações. Então, as projeções informadas por observações nos levam a essa linha vermelha aqui, ó. Sendo que 2 graus nós chegamos exatamente entre 2035 e 2040, tá vendo aqui, ó, bate aqui, então aqui e até aqui, né? E os modelos mais simples, né, nos atrasam um pouco esse momento em que a gente ultrapassa 2 graus Celsius. Mesma coisa aqui, isso aqui é novamente, voltando àquele trabalho de 2018, que estava lá no comecinho do coisa, exatamente o Yang Shu, Hadran Ramanathan, dizendo global warming will happen faster than we think, né? Vai acontecer mais rápido do que nós pensamos, e eles então colocam 2 graus Celsius aqui, ó, por volta de 2040. 2040, 2045, mais ou menos, seria no centro da projeção deles. Em todo caso, antes de 2050. Mesma coisa aqui, esse nível de calor ocorrerá em meados do século, né? Voltando a colocar essa questão de vocês, em 2021, o James Hansen está fortemente reiterando, né? Só que com um nível de certeza muito maior. Muito bem, e agora vocês veem o James Hansen perdendo a paciência com o IPCC, né? Aí sendo realmente brutal, né? Ele declara isso no The Guardian, em 8 de janeiro de 2024. Ele fala, estamos agora em processo de ingressar no mundo de 1,5 graus Celsius. Você pode apostar a esse respeito $100 contra um donut e estar certo de ganhar um donut de graça se conseguir achar um otário disposto a aceitar a aposta. Atravessar o mundo de 1,5 graus Celsius é um marco significativo porque mostra que a história contada pela ONU, com a aquiescência do seu órgão consultivo científico, o IPCC, é um monte de besteira, né? It's a bullshit, it's a load of bullshit em inglês. Não estamos avançando em direção ao mundo de 1,5, estamos passando brevemente por ele em 2024. Passaremos pelo mundo de 2 graus Celsius na década de 2030,
a menos que tomemos medidas para alterar o equilíbrio energético do planeta. Bom, aqui é o inglês, tá? E aqui tem um problema que o que está dizendo aqui nessa última frase o James Hansen, e ele e grande parte dos cientistas hoje, muitos cientistas, é a ideia de geoengenharia. Né? É a ideia de geoengenharia. Quer dizer, então, aqui há uma discussão, uma nova discussão que está ganhando muita força, que é a ideia de, bom, já que é inevitável nós chegarmos agora a 2 graus Celsius, já que nós estamos agora numa trajetória que é uma trajetória de altíssimo risco, então, por que não adotar o risco de geoengenharia, que é arriscado também, mas, diante de 2 riscos, talvez a geoengenharia fosse o menor risco. Eu não vou tomar posição nisso, eu não tenho capacidade para isso. Meu instinto, minha intuição, acho que a intuição de todo mundo é dizer que isso é perigoso, é muito perigoso. Né? É muito perigoso. Beleza, captura de carbono pela biomassa está sendo superestimada? Eu pus um ponto de interrogação. Eu vou parar aqui, né? O que você acha, Gabriela? Não sei, quanto que você acha que você demora nesse ponto aqui? Pouco, esse é pouco. Eu pararia no número 4, eu acho que não entraria no 5 e passo para você. Então, acho que pode falar esse daqui, porque, assim, por enquanto só tem 2 perguntas no fórum, as 2 do Lucas, então acho que pode mais um pouquinho. Então, essa é uma questão muito, 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 muito importante, tá certo? Veja, vamos para, novamente, o relatório especial do IPCC de 2019. Ele fala, a resposta dos sistemas naturais às mudanças ambientais usadas pelo homem, já li isso para vocês, só que eu não tinha lido aquela frase em amarelo ali. A resposta dos sistemas naturais às mudanças ambientais usadas pelo homem causou um sumidouro líquido de 11,2 gigatoneladas de CO2 por ano. Lembra? Já li isso para vocês. Durante 2017. Só que aí eu não tinha posto ainda aquela outra frase deles. A outra frase deles é fundamental. A persistência do sumidouro é incerta devido às alterações climáticas, alta confiabilidade. Ou seja, eles estão dizendo que o quê? Que a capacidade dos sistemas naturais de continuar capturando CO2 da atmosfera, essa capacidade, ela é, ao longo do tempo, incerta, devido às alterações climáticas. E aí, eles vão dizer uma coisa muito clara, eles vão dizer o seguinte, olha só, a resposta dos sistemas naturais às ações ambientais antropogênicas resultou em remoções líquidas de 11,2, tá? É o que eu acabei de dizer para vocês pela segunda vez. A soma das remoções líquidas devida a essa resposta e as emissões líquidas de AFOLU é Agriculture, Forestry and Other Land Use, né? Ou seja, do agronegócio, da extração de madeira e de outros usos da terra, que não as das florestas, a soma das emissões líquidas devido a essa resposta, as emissões líquidas de AFOLU, ou seja, do agronegócio e da indústria madeireira, dá um fluxo líquido total, terra-atmosfera, que removeu 6 gigatoneladas na média de 2007 e 2016. Em outras palavras, olha o 6 aqui, tá vendo? Ela retirou 6. Tá? Ou seja, se você pegar tudo aquilo que o sistema Terra é capaz de remover e subtrair disso aquilo que o agronegócio e as indústrias madeireiras emitiram, e eu acho que essa é um número muito discutível, mas vamos supor que seja ele, nós temos ainda assim uma remoção não mais de 11, mas de 6 gigatoneladas por ano na média desse período, tá? Do período 2007-2016. Tá bom? O que vai dizer o PCC? Continuando, projetamos que os futuros aumentos líquidos nas emissões de CO2 da vegetação e dos solos, devido às alterações climáticas, neutralizem o aumento das remoções devido à fertilização com CO2 e a períodos mais longos de crescimento. Porque quando aumenta o CO2, né, o que está acontecendo? Como a fotossíntese envolve a captação de CO2, a hipótese é que quanto mais CO2 haja, haveria uma espécie de fertilização, né, de CO2, de maneira que aumentaria a taxa e a duração da fotossíntese, e, portanto, aumentaria a capacidade do sistema Terra, a capacidade da vegetação de capturar esse CO2 através da fotossíntese, né? Mas eles acham que isso vai ser neutralizado por causa das alterações climáticas, né? O equilíbrio entre esses processos é uma fonte-chave de incerteza para determinar o futuro do sumidouro, ou seja, da capacidade de remoção do carbono terrestre. Isso aqui é o inglês, tá?
E uma das questões fundamentais é exatamente essa, é o aumento dos incêndios, porque o aumento dos incêndios diminui a capacidade de fotossíntese e aumenta exatamente, então, as emissões de CO2, né? Em 2021, os incêndios florestais emitiram 1,8 gigatoneladas de CO2, os incêndios florestais globais, né? O Canadá é brutal, né? Veja, tudo isso aqui é zonas de incêndios no Canadá, né? Vejam como a cada ano ele começa antes e sobe mais rápido. Os incêndios 2020, 20, 22, 19, 21, eles vão subir, eles vão aumentar a área, né, a estação do incêndio vai ficando cada vez mais precoce no ano, e aqui ela aumenta brutalmente. Chegamos, então, em 2023, até 24 de outubro, em 18,4 milhões de hectares, ou seja, 184 mil quilômetros quadrados de florestas boreais no Canadá acabaram, desapareceram, viraram CO2, digamos assim, viraram carvão, foram queimadas. Centenas de incêndios ultrapassaram 10 mil hectares, grandes o suficiente para serem considerados mega incêndios. Os incêndios, o Copérnicus fala, né? O Copérnicus é a Agência Europeia do Clima, né? Os incêndios florestais, desde o início de maio de 2023, emitiram quase 480 milhões de toneladas de carbono, não de CO2, 1,7 gigatoneladas de CO2, quase 5 vezes a média dos últimos 20 anos, representando 23% das emissões globais totais de carbono em incêndios florestais para 2023. Né? E aqui o que é muito interessante é vocês verem exatamente isso. O Canadá tem umas truque que ele faz, que ele não reporta para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas os incêndios florestais, a não ser das florestas que eles consideram as florestas managed, ou seja, as florestas manejadas. Né? Se pegar fogo em florestas não manejadas, eles não reportam. Né? O Canadá apenas reporta emissões das florestas manejadas, que corresponderiam mais ou menos a 2/3. Se você colocar apenas essas florestas manejadas, o que nós temos aqui? Olha só. O que está em verde aqui era o momento em que as florestas eram sumidouros, CO2 sink, eles eram sumidouros, né, em relação às emissões. A partir de 2001, há um tipping point, há um ponto de não retorno, e o CO2 das florestas managed, das florestas manejadas, passam a se tornar uma fonte de carbono e não mais um sumidouro de carbono. Né? Então, vamos ler aqui. Isso aqui é o Bulletin of the Atomic Scientists de 2023, tá? As florestas canadenses eram um sumidouro de carbono até 2000. O crescimento florestal absorvia mais CO2 do que era emitido pela extração madeireira, pelos incêndios florestais e pela decomposição da madeira. 2001 é o tipping point para as florestas manejadas do Canadá. Então, a partir daqui, olha só, né, cada vez mais as florestas do Canadá se transformam em florestas que emitem mais carbono do que sequestram carbono. E a questão da Europa, no caso aqui especificamente da França, é a mesma coisa. Né? A absorção de carbono pelas florestas, elas ainda são um sumidouro, mas cada vez menos. Né? Então, em 2008, elas absorviam 70 milhões de toneladas de CO2. Em 2022, elas absorveram apenas 27 milhões de toneladas, porque 22, deve-se dizer, foi um ano excepcionalmente seco na Europa, né, e excepcionalmente seco na França. E, portanto, isso também explicaria um pouco, mas não a esse ponto de cair 1/3, praticamente. Né? Caiu para 1/3, né, de ser 27 para 70. Então, no caso das florestas tropicais, isso é um trabalho que foi publicado no Proceedings of National Academy of Science, né, em 2023, ano passado. Ao quantificar todos os termos de fonte e sumidor de orçamento de carbono do ecossistema, as florestas tropicais exploradas revelam-se uma fonte líquida de carbono para a atmosfera. Essa fonte persiste por pelo menos 10 anos após a exploração madeireira. O que significa que as taxas de sequestro de carbono na recuperação das florestas tropicais são provavelmente muito inferiores às estimadas. Estimamos uma fonte média de carbono de 1,76 tonelada, um milhão de gramas de carbono por hectare por ano em parcelas de floresta moderadamente exploradas e 5,23 toneladas, ou 1 milhão de gramas de carbono por hectare por ano em parcelas exploradas de forma insustentável.
e gravemente degradadas, com emissões continuando nessas taxas por pelo menos uma década após a exploração madeireira. Nossos dados contradizem diretamente a suposição padrão de que as florestas tropicais exploradas e degradadas em recuperação são sumidouros líquidos de carbono. Elas não são. Elas são fontes, o que implica que a quantidade de carbono sequestrada nas florestas tropicais do mundo pode ser consideravelmente inferior à atualmente estimada. E o que nos diz a Luciana Gatti, nesse trabalho que ela publica em 2021, depois ela vai confirmar isso em 2023, a Amazônia abriga as maiores florestas tropicais da Terra e tem demonstrado ser um importante sumidouro de carbono nas últimas décadas. No entanto, esse sumidouro de carbono parece estar em declínio como resultado de fatores como o desmatamento e as mudanças climáticas. As emissões totais de carbono são maiores na Amazônia Oriental, o desmatamento, do que na Ocidental, sobretudo como resultado de diferenças espaciais nas emissões de monóxido de carbono derivadas de incêndios. O sudeste da Amazônia, em particular, atua como uma fonte líquida de carbono, fluxo total de carbono menos emissões pelos incêndios para a atmosfera. O sudeste da Amazônia, por causa dos incêndios, já é uma fonte e não mais um sumidouro de carbono, né? E isso é importante, eu termino com isso. Seu trabalho é um artiguinho que eu publiquei com o Carlos Bocurri no Le Monde Diplomatique, que é muito importante, e aqui eu estou reportando apenas um estudo que foi publicado, encomendado e publicado pelo Washington Post. O que eu estou citando aqui é uma tradução de um texto que foi publicado num artigo do Washington Post. Ele fala: em todo o mundo, muitos países subnotificam suas emissões de gás de efeito de estufa em seus relatórios para Nações Unidas. Por que os países eles notificam as emissões líquidas de gás de efeito de estufa? O que significa isso? Significa que eles pegam as emissões brutas deles, total, retiram quanto de carbono foi sequestrado pelos sistemas naturais, pelas florestas deles, mas baseado em estimativas antigas, que não são mais correspondentes às atuais. Um exame de relatórios de 196 países revela uma gigantesca discrepância entre as emissões de gás de efeito de estufa declaradas pelas nações e o que de fato elas estão enviando para a atmosfera. A discrepância varia entre pelo menos 8,5 bilhões e 13,3 bilhões de toneladas por ano de emissões subnotificadas. Ou seja, como nós tivéssemos uma China, mas lembra que eu falei que tinha que ter uma China negativa? Na verdade, nós temos uma China a mais, que não está sendo contabilizada nos inventários nacionais, no conjunto dos inventários nacionais de emissões líquidas de gás de efeito de estufa. Algo grande o suficiente para mover a agulha sobre quanto a Terra vai aquecer. O plano para salvar o mundo do pior das mudanças climáticas é baseado em dados, mas os dados em que o mundo está confiando são inexatos. Então, eu paro por aqui e a gente... Não sei como é que eu faço aqui. Isso. Pronto. Acho que você pode descompartilhar. E agora como é que eu faço para descompartilhar, que eu também não sei. Parar a apresentação. Tá aqui. Isso. Beleza. Pronto. Beleza. Gente, quem quer falar alguma coisa? Vamos lá. Eu acho que não dá para vocês ficarem quietos, certo? Depois dessa apresentação. Nem que seja para reclamar, xingar. Até dá, né? Mas melhor não, né? Melhor não. Oi, Emília. Tudo bom? Você está mutada, Emília? Luiz, eu não consegui te ouvir o tempo todo, porque eu estou em Viracopos, que eu vou embarcar daqui a pouco. Ah, que coisa chique. Não é chique, não, mas enfim. E aqui a internet oscila pior do que na Unicamp ultimamente. Tá bom. Bom, mas o que eu ouvi me deixou atônita, principalmente esse final, porque eu acho que eu realmente não tinha dado conta dessa dimensão. Mas tem uma outra coisa que eu queria acrescentar nesse seu caldo de terror. Eu estou, há mais de um ano, eu estou estudando plástico. Tá? Por conta, eu estou acompanhando a discussão do Tratado pelo Fim da Poluição de Plástico, né? E com isso eu comecei a estudar plástico mais profundamente. E a primeira coisa que está acontecendo é que as empresas de combustível fóssil, produtoras de petróleo de gasolina e diesel, eles decidiram que tudo bem, eles concordam que precisam diminuir a quantidade de gasolina
e de queima de gasolina e de diesel no mundo. Eles mudaram a sua produção e estão produzindo indústrias gigantescas, principalmente na Ásia. Singapura é um grande posto para fazer isso, para produzir plástico. Tá? E agora estão saindo os estudos de 20, 30, dos últimos 20, 30, 40 anos sobre a saúde e o problema dos diversos plásticos. Né? Em tese, a gente tem 7 tipos de plástico, 6 a gente sabe exatamente o que é, e o número 7, quando você vê o número 7, todos os plásticos novos que surgiram a partir de 1987 recebem o número 7 e ninguém sabe o que eles são. Tá? Ele pode ser qualquer coisa, e a grande maioria tem BPA. A grande maioria dos plásticos está sendo comprovado que eles vão soltando ao longo do tempo, por uso, Exato. algumas micropartículas que afetam diretamente o nosso sistema endócrino. Tem pesquisas aterrorizantes com fetos, prioritariamente com fetos, em quantidade de sêmen. Né? Os homens estão produzindo menos sêmen e, no sêmen que produzem, menos espermatozoides férteis. Isso, dados bem alarmantes em relação à Europa e os Estados Unidos. E as pessoas não sabem o que fazer. Reciclagem, a gente agora tem certeza absoluta que é um greenwash, é um grande engodo. 80% dos plásticos produzidos, tipos de plástico produzidos, não servem para reciclagem, e a grande maioria é sempre downsizing. Você raramente, não se faz upcycling, reciclagem de plástico. Se a gente colocar a história do plástico nesses seus dados, porque muito do plástico está sendo produzido para incineração, e eles estão imaginando um crescimento de 15,8% de 2020 para 2028 na produção de plástico para incineração. Isso piora em outros aspectos, não só no aquecimento global, mas inclusive na sobrevivência da espécie. Né? Mais isso que aqui, desde que eu vi que você estava falando, me ocorreu que a gente está num mato sem saída, né? Tem vários trabalhos, viu, Emília? Vários trabalhos, sobretudo de um cientista israelense, agora não me lembro o nome dele, sobre a queda da fertilidade masculina. Diminuição do número de espermatozoides por milímetro cúbico, centímetro cúbico, e diminuição da qualidade morfológica dos espermatozoides. Da maneira que muitos espermatozoides não têm habilidade mais para chegar lá no óvulo. Então, isso é um elemento que é extremamente... Eu tenho esse trabalho, agora não está na minha cabeça, mas é muito forte essa questão. E a coisa do plástico ultrapassar a barreira placentária, o plástico está em todo lugar. Não sei se ele ultrapassou a barreira neurológica, mas a placentária ele já ultrapassou. Não, absolutamente todo. Né? Então, ele está no sistema sanguíneo, está em toda parte. Então, isso é alguma coisa do qual eles não sabem ainda, pelo menos até onde eu li, não tem ainda um conhecimento da extensão dos malefícios aos organismos, mas alguns deles já estão claramente estabelecidos, inclusive, por exemplo, o aumento daquela sensibilidade do intestino, aquela doença que tem um intestino irritável, síndrome do intestino irritável. Isso já é claro que a presença de plástico no tubo intestinal já piora muito essa síndrome. Bem como a quantidade, o câncer de mama, né? Que o aumento do câncer de mama, quando você coloca a questão do aumento da produção de plástico no mundo e coloca as curvas de aumento de câncer de mama, ela dá uma relação direta. Então... Mas, sei lá, acho que teria, de repente, a Gabriela falou que tinha 2 questões. Eu vou ler as questões que estão aqui no fórum. Obrigado, Emília. Gente, que alegria, né? Vamos lá. As 2 questões são do Lucas.
A primeira é, então, no momento atual, a gente está caminhando para o cenário de aumento de 4,4 graus? Não tem um caminho intermediário de aumento entre 1,5 e 4,4? Tem. Isso era lá no início. Tem. Então, eu deveria mostrar para vocês, tem ainda lá para frente, mas numa outra ocasião eu passo para vocês esse material de qualquer maneira, mas o Jeff Tollefson, que é um cientista, publica na Nature muito, ele é um jornalista da Nature, além de ser um cientista, ele é um jornalista da Nature. Ele fez uma publicação interessantíssima de uma pesquisa que ele fez com os cientistas do último relatório do PCC. Perguntando para eles individualmente qual é a avaliação que vocês acham cada um de vocês acha mais provável de um aquecimento médio global até 2100. Apenas 4% dos cientistas falaram em 1,5 graus Celsius. Mais de 60%, 49% falam em 3 graus. Se você somar ainda mais uns 4, 6 a 7% mais ou menos, de 3,5 e 4 graus, ou de 3,5 e 4,5, agora não me lembro bem, você tem mais ou menos 60% dos cientistas que responderam ao relatório, porque muitos se recusaram a responder esse relatório, dizendo que eles não querem se intrometer nos enunciados do IPCC, mas aqueles que responderam, que é um pouco mais de 50% dos cientistas indagados, entre esses, mais ou menos 60% acreditam que o aquecimento até o final do século seria de 3 graus Celsius, pelo menos até 4 ou até 4,5. A minha memória está me traindo aqui agora, não me lembro bem. Então, sim, 3 graus Celsius a pelo menos, né? 4,5 graus Celsius é alguma coisa que estaria no topo dessas estimativas. Não sei se eram as duas perguntas, tinha uma segunda? A segunda é, mas só retornar as emissões per capita de 77 seria suficiente, com um número populacional de praticamente o dobro? Não, falhou a sua voz. Repete, por favor. Não, é que em algum momento você estava falando que a gente precisava retornar as emissões per capita de 77, mas não é as emissões per capita, é as emissões totais de 77. Nós temos que voltar às emissões per capita de 1955. Bom. Teremos que estar as emissões globais de 1977. Então as emissões globais de 77, per capita de 55. Tá? Exato. Segundo aquele trabalho da Nature, por causa do aumento da população. Você divide agora as emissões pelo número de pessoas, você tem uma diminuição per capita ainda maior. Se a gente lembrar o que era o mundo em 55... Então, eu tinha 3 aninhos. Eu nasci. Eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta que eu coloquei aqui, que nem é uma pergunta é uma pergunta para você discutir umas coisas, eu queria provocar um pouco os alunos. Gente, vocês acabaram de ter aqui uma dimensão do cenário futuro que a gente tem pela frente. E a minha pergunta é, o que é que a gente vai fazer? Porque a gente precisa fazer alguma coisa, certo? Então, eu queria ouvir de vocês o que a gente pode fazer. Assim, obviamente, o ideal seria, né, se a gente conseguisse fazer algo em macroescala, mas macroescala a gente não vai conseguir fazer. Então, vamos começar um pouco pequeno, assim. O que a gente consegue fazer a nível de Unicamp? O que a gente consegue fazer a nível das nossas vizinhanças, da nossa cidade? Eu queria ouvir de vocês sugestões e coisas. Tirar os copos plásticos do restaurante universitário. Isso já seria alguma coisa, sem dúvida. Eles já saíram, tá? Eles já saíram e eles voltaram, porque voltaram com a terceirização da RU. Certo. Eu acho que a gente precisa fazer, tipo, uma passeata estilo Extinction Rebellion no bandejão. Ou então chamar o pessoal da FT de Limeira. Deixa eu falar uma coisa quando eu estava... que os copos não voltassem, tá? Anos e anos e anos e anos atrás, tinha possivelmente um colega do Joly, que chamava, se a minha memória não falha, Hermógenes ou alguma coisa assim, que tinha a gestão de um viveiro
da Unicamp, um viveiro de mudas da Unicamp, que era para você reflorestar, sei lá, para você, de alguma maneira, plantar um monte de árvore na Unicamp. E acho que foi a Gabriela que me disse, quando a gente se encontrou lá aquele dia, não sei quem foi que me disse, acho que foi você, Gabriela, que tinha acabado com aquele viveiro, mas o Jolie deverá saber com precisão isso. Foi uma coisa que era fundamental você pôr árvore naquele campo, gente. Tá certo? A história, basicamente, é a seguinte. Realmente, a Unicamp tinha um serviço terceirizado de manutenção das suas áreas verdes, e o planejamento paisagístico todo da Unicamp, quando ela foi pensada, usava quase que exclusivamente espécies exóticas. Cortou só para mim? Sim, Emília, só para você. Usava essencialmente espécies exóticas. O Hermógenes, que era um dos botânicos que melhor conhecia a composição das nossas florestas, especialmente de Mata Atlântica, achava aquilo um absurdo, e quando teve a oportunidade, criou a Unicamp deixou de terceirizar, passou ela a ser responsável pela manutenção, e eles criaram um viveiro de espécies nativas, de tal forma que, quando as espécies, os indivíduos plantados morressem ou tivessem que ser removidos por alguma razão, especialmente por detonarem com a calçada e com a via adjacente, que eles fossem sendo substituídos por espécies nativas, e que qualquer área de expansão da Unicamp usasse espécies nativas. Além disso, muito preocupado com conservação, Hermógenes era uma figura inacreditável. Foi diretor de futebol do Guarani, cara. É uma coisa assim que eu não consigo imaginar como é que você pode compatibilizar as coisas, mas, enfim. Ele fez um plantio do lado do Parque Ecológico de 4 matrizes dessas árvores que estavam sendo plantadas, de tal maneira que, em algum tempo, você tivesse ali encostado uma fonte de sementes, né, porque a parte cara de você fazer essa restauração usando espécies nativas é a obtenção de sementes, e sementes de diversos indivíduos, para que você mantenha uma certa variabilidade. Então, ele fez esse plantio, e isso funcionou bem por algum tempo. O viveiro produzia uma quantidade enorme de mudas, então foram feitas parcerias com as prefeituras de várias cidades da região metropolitana, que passaram a usar espécies nativas na arborização das suas praças e das suas ruas e das suas avenidas. Enfim, era uma iniciativa toda correta do ponto de vista do que a gente pode imaginar em termos de paisagismo urbano hoje em dia. Infelizmente, fazendo coleta de sementes numa fazenda, numa área particular aqui próximo de Campinas, o Hermógenes teve um ataque cardíaco fulminante, morreu no campo. A gente só fica feliz que, pelo menos, ele morreu fazendo o que ele mais gostava de fazer. E, com o falecimento dele, o Parque Ecológico foi perdendo a sua importância e foi... Enfim, hoje o serviço é novamente terceirizado, ninguém tem a menor ideia do que está sendo plantado, aonde está sendo plantado, se é nativo, se não é nativo. Simplesmente é o que a empresa decide fazer, que é o que vigora hoje. Então, todo aquele trabalho, inclusive do plantio a gente chama de arboreto, esses plantios para você manter as espécies vivas, né, seria uma forma de manter, está lá, mas está completamente abandonado.
e não é utilizado como fonte de sementes. Então, esse não seria uma iniciativa bacana de Sim, é uma retomar isso, iniciativa né? bárbara. Nessa época lá, isso foi começo da década de 90, final da década de 80 do século passado. Eu me envolvi com um projeto de restauração de mata ciliar na bacia do Jacaré-Pipira, pensando basicamente em proteção de solo, proteção de biodiversidade. Ainda naquele momento a gente não imaginava isso como uma forma também de remoção de carbono da atmosfera. E os 2 primeiros anos de plantio, enquanto a gente montou um viveiro de espécies da região lá em Brotas, a gente usou mudas do viveiro do Parque Ecológico da Unicamp. Foram 4 ou 5 caminhões de muda, logicamente selecionando as espécies que eram da região, não introduzi nada de diferente, mas que estavam sendo produzidas ali, que a gente conseguiu, então, fazer os primeiros plantios de restauração. E você veja como evoluiu a história, apesar de o consórcio do Rio Jacaré-Pipira foi o primeiro consórcio criado para a proteção de recurso hídrico. Ele foi um modelo do que hoje são os comitês de bacia. Era um teste do governo do estado de se aquele modelo seria funcional. E eu acabei, o consórcio acabou me procurando em relação às matas ciliares, a gente acabou entrando nessa programação de restauração e uma série de outras atividades conjuntas, e uma região do estado que estava no início de uma industrialização de alto potencial, de alto impacto ambiental, como curtumes e outras derivados do aproveitamento de carne, passou a explorar as águas limpas do Rio Jacaré-Pipira como seu principal atrativo. Em 2007, o recolhimento de impostos do município pela primeira vez deixou de ser da usina e das atividades agropecuárias e passou a ser de atividades de rafting, de utilização da água, das empresas, dos hotéis, das pousadas, então mudou todo o foco de desenvolvimento daquela região central do estado de São Paulo para atividades muito menos impactantes. E, como você disse, além disso, retirando CO2 da atmosfera, porque mata ciliar é permanente, o proprietário não pode cortar dentro de uma determinada largura estabelecida pelo Código Florestal. Então, gente, olha, eu tenho frequentado, vez por outra, ali a PUC, lá de Campinas, que fica bem mais alta do que o terreno da Unicamp. Eu posso dizer para vocês com certeza, é mais fresco a PUC do que o terreno da Unicamp. O terreno da Unicamp fica numa bacia, uma espécie de buracão. O poder das árvores de resfriar o ambiente na Unicamp seria completamente fundamental. Além de trazer a bicharada de volta, entendeu? Você tem todos o win-win, sabe? Tudo ganha, nada perde. Mas precisaria ter um foco nisso daí, tá certo? Falar, sei lá, movimento estudantil, Luiz, desculpa te interromper, mas esse é um dos objetivos que eu tenho para a disciplina do próximo semestre. Fazer passeata? Eu estou nessa. Vai ter que ser, não, plantar árvores, mas acho que primeiro vai ter que fazer passeata, porque, sinceramente... Eu não sei. Mas olha, veja como funcionam as coisas. É que o Luiz não frequenta muito a Unicamp, mas vocês duas, que são grandes frequentadoras, quando a gente desce por a entrada que vem da PUC, a gente desce por passa do lado desse arboreto, justamente que o Hermógenes plantou, e depois você vem em direção ao Instituto de Artes, você vem numa área que tem uma mata plantada do lado. Ela foi plantada por obrigação. A Unicamp foi multada por uma denúncia do Parque Ecológico da Unicamp por desrespeitar a faixa de preservação permanente de uma mata ciliar, que ali passa um córrego, e a Unicamp foi obrigada a restaurar aquilo. Por isso que a gente tem aquele pedacinho de mata. Mas é só
quando você tem a lei, né? Mas ali era o lixão da universidade, né? Foi tirado 25 caçambas, foi tirado 25 caçambas ali, e no dia que tiraram tudo, foi a primeira pergunta que a gente recebeu na prefeitura foi aonde virou o novo lixão da universidade? Por vários professores irritados, que não tinha mais lixão, né? Onde eu vou jogar as minhas coisas? Ali atrás da engenharia química, né? E ali, quem plantou as primeiras 40 mudas foram as 40 brigadas jovens do MST que estavam na Unicamp na ocasião. E na sequência, aquela rua começou a chamar Antônio da Costa Santos, porque ele tinha acabado de falecer. Quando Grama faleceu, a continuidade da PP virou Grama, né? O nome da avenida. Então, Magalhães Teixeira. Magalhães Teixeira. O Luiz não é da região, ele não conhece esses apelidos. Não conheço, não, de fato não. Pois é, mas assim, os dois prefeitos que morreram, um após o outro, um por assassinato e outro por doença. Eu conheci o Toninho eu conheci vagamente. Foram os dois trechos, mas assim, você tem um problema muito sério, porque tem um momento que primeiro a Unicamp decide que só pode funcionário que tem quadro de carreira. Então, e mantém, não tem como ter quadro de carreira, porque como é que essa pessoa sobe na carreira? E aí resolveram tirar todo mundo. Fizeram um convênio para levar o plantio, né, para aquele espaço que tinha na prefeitura de Campinas, que também tinha não era bem arboreto, tinha um viveiro, né, na prefeitura. Viveiro. Mas tem ainda um viveiro na prefeitura, um bom viveiro. Mas foi feito um convênio, as mudas que estavam na Unicamp, com quase 2 metros de altura já, foram todas para o viveiro e tinha um convênio. Toda vez que a Unicamp precisa de muda, tem que ir lá no viveiro. Mas o problema é que ninguém quer árvore, né? Aqui na universidade. Tem uma coisa de todo mundo que é coqueiro, porque diretores não decidem que tipo de vegetação que ele tem, né? Tem esse problema. A congregação decide se vai ter... A congregação decide se vai ter árvore. Lembra aquele bosque maravilhoso que tinha de eucalipto, mas eram uns eucaliptos gigantes, era um bosque lindo atrás da educação. Vocês lembram disso? Você lembra, Jolie? Tinha um restaurante lá, me lembro, tinha um restaurante lá, quando eu comia lá. Um restaurante de um argentino maravilhoso. O diretor chegou à conclusão da educação que aquele bosque atraiu os maconheiros da Unicamp. O bosque inteiro. Certo? E aí, o prédio da pós-graduação da educação foi projetado sem precisar de ar-condicionado, porque aquele bosque mantinha o prédio muito fresco. E agora é insuportável assistir aula na pós-graduação da educação. Agora eles gramaram tudo, vai lá para você ver. Lembra aquele obelisco do Zeferino que o povo jogou para lá, jogou para cá? Ele agora apareceu lá rodeado de pedra e grama. Não tem uma árvore. Eu recebi uma fotografia disso. Pois é. Uma fotografia jocosa, né? Digamos. Pois é. É absurdo aquilo que está ali, né? Mas, enfim... Não, então eu acho que essa questão do plástico é fundamental, essa questão de você caminha 100 metros, 150, 200 metros na Unicamp quando está o sol a pino e é quase risco de vida, se você tiver árvores ali, ela te protege, tá certo? Então, isso tudo eu acho que são coisas só planta coqueiro. Ela planta, só sombra. Não adianta. Não, a professora Lucila, que trabalha com conforto térmico... Não, é muito pior do que nada, porque a professora que trabalha com conforto térmico pôs uma aluna para avaliar conforto térmico de sombreamento de coqueiros. Você foi cortada, tem um mestrado sobre isso, entendeu? Mas não adianta, porque os arquitetos da prefeitura do campus continuam plantando coqueiro. Mas, enfim... o Felipe está dizendo aqui, em Limeira seria legal aproveitar a comunidade em volta e incentivar. Em suma, gente, é alguma coisa que a Gabriela está falando, quer dizer, precisa se mobilizar, mesmo que seja por uma causa que não tenha um impacto gigante, mas uma mobilização leva a outra, entende? Porque tem que ter uma causa
Se não tiver uma causa, Mas, é só senta e chora. Sabe olha, aquela publicidade senta e chora? Não adianta. mas na Unicamp tem vários coletivos. Tem um coletivo chamado Igarapé, que está pretendendo acabar com os plásticos de plástico na Unicamp, a partir de, estão se organizando para isso. O coletivo Humus, que estava começou um trabalho sobre composteira na moradia. Então, tem vários coletivos na universidade, de estudantes, se mobilizando de uma forma ou de outra. Eles atuam muito a partir do espaço maker da Unicamp, né, do plasma. Tem vários coletivos tentando fazer alguma coisa. E em Limeira, o coletivo de Limeira, que eu esqueci o nome, eles a prefeitura do campus o contrato de terceirização do RU e não voltou os Está picotando muito, Emília. Não voltaram. Desculpa. Mas, assim, não voltou. Para Limeira, eles conseguiram peitar o contrato da universidade e não retornaram os copos de uso único. Deu para entender? Lá em Limeira. Sim. Então, sei lá, Gabriela, você não acha que Gabriela, Emília, Jolie, eu mesmo sairia daqui do meu buraco aqui em São Paulo para, de uma forma ou de outra, pôr em contato esses grupos que estão querendo fazer alguma coisa, etc. Porque se não houver uma articulação dessa ordem, os estudantes que têm maior capacidade de mobilização, os professores, seria extremamente importante dar um salto nesse nível de, sabe, de articulação entre esses grupos que a Emília está falando e tentar estabelecer uma pauta, né? Tem a questão do plástico, tem a questão da árvore, tem a questão X, tem a questão Y, e aí se poderia, então, aí estabelecer. Ô, Luiz, na verdade, esse é o meu objetivo para o próximo semestre, tentar fazer isso através dessa disciplina que a gente vai montar, que vão ser a Emília, eu e um colega meu, outra física. Eu não te convidei por uma questão de que vai ser uma coisa presencial. Eu vou me demitir, já me demiti da Ilum lá, porque eu não aguento mais viajar, Então, uma vez por semana, a última vez foi decisiva, porque eu peguei um congestionamento na Bandeirantes que eu falei, putz, não dá mais. Não, mas que pena, por um lado, mas a ideia é essa, de tentar fazer alguma coisa que nesse sentido, de mobilizar as pessoas. Jolie, você que está aqui em Campinas está convidado a participar. Não sei se você vai ter interesse, mas vai ser uma disciplina de extensão, como eu sei que as pessoas não estavam muito interessadas. Assim, foi aquela disciplina de extensão que a gente fez, foi um pouco caótica. Não, foi um aprendizado para nós, foi uma das primeiras na Unicamp. A gente não tinha modelo para falar, a gente fez meio que intuitivamente, né? Porque a gente tinha capacidade de fazer. Mas eu acho que agora a gente aprendeu muito. Eu acho que foi ótimo a gente ter oferecido disciplina de extensão. Olha, o que eu tenho feito agora, tem muita gente aparecida para falar comigo, e esses coletivos todos, né, têm tentado minimamente organizá-los. Muito interessante na cidade. A gente conseguiu organizar um coletivo que chama Articula Campinas pelas Águas, e várias pessoas na pandemia que precisaram andar em volta de casa perceberam que os trechos de córregos que ainda existem precisam ser limpos e precisam ser replantados. Então, as pessoas estão se organizando para plantar e recuperar minas, assim, no Campo Grande, no Parque Prado. Então, tem várias coisas acontecendo na cidade em relação a isso, né? Eu acho que é o retorno bom da pandemia fez uma diferença, né? Que bom Pode saber acontecer disso. coisas bem interessantes. Bom, gente, eu tenho que sair agora. Acabou também. Beijo para todos. Boa viagem, Obrigado, Emília. Boa viagem para você. Se tiver mais alguma questão, Gabriela, senão acho que a gente... Não, pessoal, pensem nessas coisas que a gente conversou aqui, inscrevam-se na disciplina do próximo semestre, venham que a gente vai tentar fazer alguma coisa. Eu não sei o quê,
vou querer que vocês tragam ideias também, mas a ideia é a gente fazer alguma coisa prática com toda essa informação que a gente está... Vai ser EX004, o nome é o mesmo nome dessa disciplina aqui, só a sigla vai ser diferente. A sigla é essa, o nome é o mesmo, só que a gente vai tentar fazer alguma coisa prática em relação a todas as questões que a gente vem discutindo aqui, tá bom? A começar por Vai ser invasão presencial. da reitoria, tá? É, isso. A gente vai começar com uma invasão na reitoria e do Bandejão, continuar com uma invasão da Prefeitura de Campinas. Aí eu vou para aí. Grande abraço, gente. Tá bom, gente. Bom fim de semana. Boa semana Você também, a meu cara. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.